Isso. Então sejam bem-vindos ao nosso círculo sagrado. Vamos dando as boas-vindas e entrando em sintonia com a egrégora da reconexão do ser. Sentindo a presença da tríade divina, essa tríade que sustenta o nosso trabalho, que é o campo de Maria, esse campo crístico e a presença de Arcanjo Miguel. Então vamos sentindo essa energia dessa sustentação, dando as boas-vindas a todos os seres estelares, confederados, que chegam para nos dar suporte, aos mestres que fazem parte dessa egrégora, desse círculo sagrado da reconexão do ser, e a cada um de vocês por ancorarem o seu lugar. Então tome mais uma respiração no seu coração sagrado e vá se percebendo você aqui e agora. Perceba seu corpo. E nessa percepção, deixe que a sua respiração possa lhe dar o suporte. Deixe esse circuito acontecer. Respirando, deixando que esse ar circule. Isso, no seu corpo, contribuindo para esse suporte energético acontecer. E vá percebendo, ampliando mais ainda a percepção sobre você. Vá revendo hoje o seu dia, ao acordar, como foi o seu dia, até o momento em que você pôde ocupar o seu lugar nesse círculo. Tome mais uma respiração em sintonia com a sua intenção. Traga uma intenção para que juntos, com toda essa energética, possa mover em você. Deixe a sua intenção circular em você. E dê as boas-vindas também àquilo que pode obstruir, aquilo que talvez venha trabalhando no seu inconsciente, como um processo de autossabotagem, como uma voz interna que diz não ao seu processo de crescimento, de transformação, ou aquilo que você almeja, que você deseja construir na sua vida, nessa realidade aqui e agora. Então vá se trazendo, ampliando mais ainda a percepção no seu coração. E dê um espaço para que essas vozes internas, elas possam vir. E apenas acolha essas vozes, escute, sem tentar interpretar. E caso apareça o julgamento, acolha também o julgamento. Deixe ele fazer parte desse círculo. Amplie também a sua percepção para que você possa encontrar as qualidades, as suas virtudes. Traga tudo junto. A parte sombra e a parte luz em você. Tudo junto nesse pacote. E vá ampliando mais ainda
a percepção sobre você. Como está o seu corpo, qual a sensação, qual o sentimento. E deixe que a respiração ajude a você em todo esse processo. E é desse lugar que nós convidamos para que você possa assumir o seu lugar aqui e agora. O seu lugar enquanto ser, enquanto parte da criação. E visualize agora a sua cúpula sagrada, sustentada pela tríade, e fios de luz e de amor conectando ao seu coração. Sinta esses fios envolvendo você. E cada vez mais você vai se permitindo expandir. Até que você possa estar completamente no seu coração e através dele você dar o comando para abrir o portal do seu coração. Então entre nesse portal. E ao entrar nesse portal, você observa os elementos que existem nele. Se algo mudou, ou se está do mesmo jeito desde a última vez que você esteve no portal do seu coração. Então só observe, porque hoje você está sendo convidado a atravessar pontes. E a primeira ponte que se apresenta para você ela te convida a olhar para um dos lados e perceber aqueles defeitos, se podemos assim trazer, ou os seus aspectos sombras, como você queira chamar. Olhar para aqueles que você já reconhece que existem em você. Então, dê um passo, coloque um pé na ponte, perceba essa ponte como ela é, de que material ela é feita. A que altura ela está. Então perceba você olhando para esse lado. Veja qual é o lado que está. Essa parte que você não gosta em você, mas que você já reconhece que existe. Tem uma parte sua que já aceita.
Então vá olhando para esses aspectos. Apenas olhe. E ao olhar, perceba quais são as vozes que acompanham. Talvez venham julgamentos, talvez venham crenças. Algum sentimento que ao olhar para eles, isso desperta em você novos sentimentos. Então, olhe para esse lado, perceba se ele tem uma cor, se existe uma paisagem, mas só olhe para este lado. É uma parte que você já conhece ou existem novos elementos que você identificou agora ao subir nessa ponte e olhar para esse lado dos seus defeitos? Talvez ao olhar para eles apareçam pessoas diante de você. Talvez apareçam situações, mas olhe para eles como revivendo uma parte de sua vida. E ao olhar e fazer contato, perceba o que vai acontecendo com você. Perceba a sensação. Qual é a sensação de olhar para esses aspectos sombrios, aspectos que você não aceita, que você rejeita em você? Vá olhando para eles. Não tenha pressa, porque essa ponte, ela é muito longa. E à medida em que você caminha, olhando para esse lado, novos elementos talvez apareçam para você. Novas situações, pessoas. Olhe, se você sentir a necessidade de parar, pare, mas mantenha o seu olhar. Perceba quais as vozes do julgamento que chegam para você. E continue respirando, olhando para essa parte. Então tome mais uma respiração. Você chegou praticamente em uma pequena parte da ponte. Digamos que você não percorreu nem um terço da ponte. Apenas você deu pequenos passos. Mas parece que foram passos enormes, porque esse campo foi um campo que prendeu você, que sustentou você. Mas que você estava pronto para olhar para mais uma parte. E agora, leva o seu olhar para o outro lado. Esse outro lado você vai olhar identificando as suas virtudes, as suas qualidades. A luz você também pode chamar. Então olhe para ela. Perceba qual é a cor, qual é a paisagem, qual a sensação de olhar para esse lado agora. Deixe essa sensação envolver você. E só vá olhando, identificando
Identifique essas qualidades, essas virtudes, esses seus atributos divinos. Isso, e vá percebendo qual a sensação, o que vai acontecendo com você à medida em que você olha, que você identifica, que você reconhece as suas qualidades, as suas virtudes. Perceba o magnetismo, como ele convida você. Isso, continue identificando. E ao identificar essas qualidades, essas virtudes, veja se aparecem pessoas diante de você, alguma situação que conecta a essas qualidades. Isso, e vá percebendo. E vá respirando nesse lugar, deixando essa energética envolver você. E tome mais uma respiração. E agora o convite é para que você caminhe nessa ponte, apenas olhando para frente. Dê um passo nessa ponte e perceba a força magnética dos dois lados. Perceba que um campo chama você, que o outro campo lhe convida também. De um lado, aonde estão os seus defeitos, o seu aspecto sombra, vamos chamar o campo do medo. E o outro lado, que tem o seu aspecto luz, as suas qualidades, vamos chamar o campo do amor. Então, caminhe sentindo esses dois campos. Sinta a força de um e a força do outro atuando em você. E olhe para um lado e olhe para o outro. E continue caminhando. Caminhando, atravessando essa ponte. Veja se é possível você acolher esses dois campos que fazem parte do seu processo. Você está numa humanidade e essa humanidade faz parte desse planeta, que é um planeta de dualidade, aonde você veio para viver as experiências e através dessas experiências você crescer, você transmutar. Então, olhe e vá percebendo qual o campo que nesse momento convida você mais profundamente. Isso. Logo mais, você vai terminar essa travessia. Mas agora, você pode ir construindo uma nova realidade para você. Você pode olhar para esse campo do medo, identificando as situações, pessoas que fazem parte dela.
Talvez relacionamentos tóxicos, prisionais, relacionamentos que lhe mantiveram presos por muito tempo. Num campo de manipulação, de controle, de agressividade. Relações em que você se sentia paralisado, congestionado, entorpecido, completamente entregue a um campo do domínio, a um campo de traição, de mentiras, de desonestidade. Então, vá observando o que é que esse campo do medo ele representa para você, o que ele traz para você. E olhe as pessoas que vão se apresentando para você ao longo da sua vida. E olhe também para o outro lado. Veja o campo do amor, o quanto que existe de fluidez, de leveza, de suavidade, de verdade, de harmonia, de beleza. Vá observando as relações que você construiu a partir desse campo. Relações, não somente relacionamentos amorosos, mas relacionamento de uma forma geral, entre amigos, no profissional. Enfim, amplie essa percepção para as diversas relações. E olhe para esses dois lugares e continue andando, um passo após o outro. Mas agora você precisa, se for o seu desejo, fazer uma escolha. Uma escolha de honrar e agradecer a esse campo do medo que te sustentou até agora. Honrar e agradecer por aquilo que você fez, por aquilo que você experimentou. E aceitar como parte de todo o seu processo. Mas saber que sim, é verdade. Você pode ter errado, porque na verdade não existe erros e acertos, existem apenas escolhas dentro do seu processo de experimentar. Não existe o belo, o feio, o bom, o mal, ou o ruim, ou o bem. Tudo são conceitos que nós trazemos dentro desse campo imposto para cada um de nós. Então, olhe para isso e veja se é possível para você honrar e agradecer pelas experiências que você teve, porque elas te trouxeram até aqui. Veja se é possível você soltar uma camada desse aspecto que prende você e que talvez obstrua o seu processo de caminhada. Veja se você encontra alguma esfera do apego, o apego a uma ilusão.
um apego aonde existe um conceito que, se você soltar, você morre, no sentido de que você não sabe caminhar ou viver sem aquele aspecto, porque isso já está tão enraizado em você que você não sabe como fazer, como agir. Então vá olhando para esses fios que prendem você a esse campo do medo, que te prende a uma realidade, a um campo maior, a uma teia que sustenta e que prende você. Uma teia que emite flashes, aonde reproduzem imagens numa repetição diária como uma forma de prisão mental, para que você não saia desse looping. Esse looping aonde te leva a muitos momentos de punição, de autopunição. Te leva para a culpa, para o julgamento. Vá olhando, vá olhando. E se você está pronto para dar mais um passo, diga para você mesmo: eu me aceito, eu me acolho como eu sou. E hoje eu sei que eu posso fazer novas escolhas. Então olhe para o campo do amor. Veja que nesse campo estão as qualidades que foram distorcidas e que te levaram a ir para esse campo do medo. Veja as partes, quais são os atributos que você pode pegar como elementos, como ferramentas que já existem em você, para você transmutar, transformar cada aspecto que foi distorcido no seu atributo real, original, nesse atributo divino. Veja quais são essas qualidades que existem em você. E pegue esse aspecto luminoso dela e vá até o outro lado e trace um fio com a intenção de envolver esse aspecto que foi distorcido, que é a distorção da sua qualidade, do seu atributo divino. Então vá olhando e vá identificando. E você vai tecer, ou você vai levar a intenção de construir um caminho com fios de luz e de amor, dessa qualidade e da sua parte que foi distorcida. Então leve esse fio. E ele vai fazendo como um arco. E à medida que você vai encontrando as suas qualidades e vai reconhecendo em você, você leva o fio até esse outro campo. E você vai percebendo que um arco de fios de luz e de amor vai se formando à medida em que você vai passando por ele e você vai intencionando levar a luz ao aspecto sombrio,
E continue nesses passos, nessa caminhada, até que você possa chegar no outro lado, que você possa ter concluído essa jornada nessa ponte. E você olha contemplando esse arco de luz e de amor, esses arcos, na realidade, que se formaram e que te deram suporte para que você pudesse atravessar. Então, honre e agradeça a você por você ter se permitido fazer essa travessia, sabendo que você tem esse suporte do campo crístico que te ajuda. Tem o suporte do seu eu mais superior, esse seu eu divino, a sua essência divina. E é através da sua essência divina que você tem feito todo o seu processo de transformação, de mudança, de cura. Então perceba que diante de você tem um livro e ele está aberto, ele está em branco, entregue em suas mãos com uma caneta para que você possa agora escrever o que é que você deseja para você. Olhando para esse arco de luz e de amor, olhando para suas qualidades, reconhecendo e acolhendo os seus defeitos, olhando, escreva como que você pode contribuir. Quais são os passos que você pode fazer para o seu processo de transformação, de cura? Escreva. Não escreva nada muito longo, mas escreva algo objetivo, direto. E se comprometa em dar esses passos, em fazer a sua parte em todo o seu processo. Lembre, aquilo que você dar à vida, a vida te dá de volta. Nós entramos na lei do retorno, para outros também conhecido como a lei de causa e efeito. A lei da colheita. Então visualize você como sendo o semeador agora. Você acabou de atravessar, olhando para o seu aspecto sombra, o seu aspecto luz. Você encontrou ferramentas para te dar suporte na travessia. Você pôde rever cenas, situações, pessoas.
E você pôde fazer a escolha de soltar esses fios. E agora você está construindo uma nova realidade. Você escreveu o seu compromisso com você. E agora você está recebendo sacos com sementes. Então, andando ainda nesse vasto espaço do seu coração, esse espaço dimensional do seu coração, comece a semear. Vá semeando. Quais as sementes que você deseja? Aí tem várias sementes. Escolha as sementes que nesse momento você está pronto para semear. Só aquelas que você vai dar conta, que você sabe que já é possível cuidar dessas sementes. Porque você vai precisar regar, nutrir, cuidar bastante desse terreno com o seu processo de observação, observando a você. E você vai limpando para que ervas que não fazem parte não danifiquem o processo de crescimento dessa semente. E para que ela possa germinar, e você vai limpar bastante. Porque isso é uma tarefa diária. Olhar para você, observar aquilo que pode ser limpo, aquilo que pode ser solto. E você vai construindo, cuidando dessa plantação, para que mais adiante você possa colher os frutos ou flores. Mas é tarefa sua observar se novos elementos estão crescendo para que você não se surpreenda depois que a sua colheita estará envolvidos por pragas, por ervas daninhas. É tarefa sua observar. Lembrando diariamente que nós somos os responsáveis pela construção da nossa vida, seja ela qual for. Aceitemos ou não. Porque muitas vezes nós atribuímos ao outro a responsabilidade daquilo que nos acontece, quando na realidade nós somos os criadores. Estamos apenas diante da manifestação daquilo que colocamos em ação. Isso nos leva diretamente para a lei de causa e efeito. E vamos lembrando que as leis foram criadas para cada um de nós. Estamos nesse processo muitas vezes observando a lei, outras vezes violando as leis,
mas sabendo que em algum momento, nós seremos chamados para colher o nosso plantio. E nesse processo é muito importante o acolhimento e a aceitação. E soltarmos o chicote do julgamento, porque muitas vezes nós paralisamos diante do nosso julgamento. E vêm vozes, essas vozes que nos seguram, vozes internas, com comandos que estão impregnados no nosso sistema. Vozes que ouvimos, vozes que foram impostas, outras vozes que nós vamos reproduzindo no nosso dia a dia. Porque já estão tão integrados no nosso sistema que nós acreditamos que somos essas vozes. Então, nós estamos convidando para que você possa agora, diante desse plantio, dizer para você mesmo: eu agora sei que eu posso fazer novas escolhas. Eu posso hoje escolher com mais consciência e eu posso criar uma nova realidade para mim. Isso, e aí um novo portal se abre para você. É um portal dentro do seu coração, mas é um outro portal que se abre. E esse portal, ele já é exatamente o reflexo desse novo comando que você traz. Mas para atravessar esse portal, você vai precisar deixar esses conceitos ou parte deles daquilo que você está pronto para soltar. É como tirar uma roupa. E aí nós trazemos o exemplo da cobra despelando. Ela caminha, ela arrasta, e à medida em que ela arrasta, aquela pele vai saindo dela. E ela ganha uma nova pele e deixa aquela pele que não serve mais para ela, que muitas vezes atrapalhou até o seu próprio locomoção. E é isso que nós estamos aqui agora convidando, para que você, desde cima, desde a sua cabeça, que você vá com as suas mãos tirando essa pele. Vá tirando. Você pode passar a sua mão ou você pode mentalmente visualizar você tirando sem pressa. Vá tirando essa pele. E nessa pele, vai junto com ela uma parte do sistema de crenças que você carrega. Conceitos equivocados.
Você está soltando também camadas de relacionamentos tóxicos, dessa malha de manipulação, de controle. Isso. E aí você vai soltando também essa malha. Isso, desses comandos que prendem você. Comandos sustentados pela energia do medo. Vá soltando, até que você tire um pé, levante o outro. Deixa essa pele que você tirou, essa camada que você tirou, e atravessa esse portal, levando com você novas escolhas, um novo lugar. Atravesse o portal. E olha o que você encontra, qual a sensação de atravessar esse portal. Isso, o novo está diante de você. Lembre-se que você escreveu ainda há pouco no livro. Então agora você inicia a sua nova caminhada com esse novo projeto, com essa nova intenção. Você vai levando, caminhando com você, deixando ir, deixando ir. Isso, e vá. Vá respirando nesse novo lugar de construção. Trazendo com você a certeza desse campo crístico que te dá o suporte, para que você possa fazer um passo de cada vez no seu processo de transformação, no seu processo de cura. Então respire profundo nesse lugar e continue caminhando, porque agora você está sendo convidado para ir para a plataforma cristalina, essa imensa estrutura que vem do centro da Terra, para que você deite nela. Isso, deite nela, nesse cristal imenso que lhe dá o suporte agora. E só permita receber os ajustes necessários agora em você. Isso. E hoje, o seu escaneamento, ele vai acontecer de uma forma diferente. Porque uma parte sua vai deslizar como uma esteira rolante. Continue deitado aonde você está. Isso. E esse imenso tubo cristalino, ele envolve você. E ele vai levando você. E em cada cilindro são como círculos, argolas.
Cada anel desse é um ajuste, é uma limpeza que vai acontecendo nos seus centros de força. Mas também vão tendo ajustes no seu sistema nervoso. Como que imãs vai puxando de você, limpando os artefatos, implantes, chips. Apenas se permita, se for o seu desejo, de seguir fazendo essa limpeza em você. E respire nesse lugar. E aonde exista, nesse momento, algum incômodo físico em você, alguma dor, algum procedimento, apenas leve a sua intenção para esse lugar. Você pode tocar ou só pensar nele. E vá deixando que esse circuito aconteça em você. Esses ajustes possam acontecendo em você. E vá. Alguns conectores estão sendo desconectados. Tinha alguns monitores. Estão sendo cortados esses fios. Telas estão sendo apagadas. E você vai passando por esse processo. Isso. E vai deixando que isso aconteça. E apenas respire e vá deixando essas estruturas trabalharem em você. Muitas memórias nesse momento também estão sendo trabalhadas em você. Até que você possa, chegar novamente de volta a essa plataforma cristalina. Isso. Desse lugar, muito lentamente, você vai levantando. Isso. Recebendo suporte. E você vai vindo de volta. Respirando no seu coração. Indo para a fonte divina. A fonte divina. Você pode fazer mais um pedido. Pode ter uma intenção. Então, coloque suas mãos, sinta as suas mãos nessa fonte. Deixe essas águas
irem acordando as suas células. E através das suas mãos, coloque o seu pedido nessa água. E deixe que essas águas leiam esse pedido e leve, desaguando no mar da vida, para que esse mar da vida siga o seu curso e desague no oceano do universo. E através do oceano do universo, entregue nas mãos de Deus, dessa fonte maior, desse Criador. Isso. E venha mais um pouco. E se apoie um pouco na árvore da vida. Toque suas mãos nesse caule, nesse tronco, e sinta essa energia que vem da terra através dessa árvore da vida. Sinta esse suporte vindo. Deixe que suas células possam receber e acordar uma por uma. Conectando você. Conectando você através dessa energia. E um novo elemento se forma. É um novo elemento, acaba de chegar. É uma pirâmide cristalina. Isso. E através dela, uma outra pirâmide chega nessa estrutura. São duas pirâmides. Uma virada para cima e outra virada para baixo. Uma tem uma espiral que conecta ao portal estelar e a outra espiral que conecta ao centro da Terra. Essas duas pirâmides giram entre si e expandem de tal forma que o campo magnético dela atrai você. E elas envolvem você. E você gira. Essas pirâmides giram em torno de você. Como que recalibrando você. E essas duas espirais, elas giram, formando uma hélice do DNA. E um fio de luz. Um fio de luz que traz um código divino. Ele ancora em você. E ele acorda a sua matriz divina, o seu DNA divino.
E as suas células, elas pulsam nessa vibração. E elas se comunicam, relembrando a sua essência divina. Elas giram e relembram. E novas sinapses acontecem. Uma nova comunicação acontece. E elas vão transmitindo esse padrão vibracional. Isso. Até que você possa, de um lugar completamente expandido e ao mesmo tempo integrado, isso, ficar com você, porque essas espirais, juntamente com essas pirâmides, elas vão saindo, elas vão se afastando, vão seguindo na sua origem. Isso. Desse lugar, perceba você. Perceba esse campo, como ele chega para você, que ele deixa para você agora. E vá se permitindo olhar ao redor do portal dimensional do seu coração. Veja o quanto ele expandiu. Isso, e você honra e agradece. E você vem voltando para a sua cúpula, sentindo novamente. Atravesse esse portal do seu coração e sinta novamente você na sua cúpula sagrada, no aqui e no agora. Só respire, sentindo a presença da tríade divina lhe sustentando, lhe dando suporte. E fique com você nessa percepção isso. Integrando você, a sua experiência de hoje. Lembrando que todos nós temos a liberdade de fazermos escolhas. Uma das passagens que o Mestre nos ensinou, que essa consciência esteve aqui, que nos ensinou a importância
de estarmos em um estado de vigia, de oração. Porque ele mesmo sabia o quanto era difícil transitar neste planeta. Por isso o pedido para orar, para vigiar, para orar, para observar, para cortar o mal pela raiz, se assim podemos dizer, para olhar a nossa humanidade. Os ensinamentos foram diversos nesse sentido, de acolher a nossa humanidade, de aceitar a nossa humanidade. Foram muitos os ensinamentos de não julgar, mas olhar o outro como uma parte nossa, como sendo a nossa manifestação fora. Porque na realidade nós transitamos com o outro e somos espelhos. O outro espelha quem somos, nós espelhamos o outro. E por isso que é tão difícil a relação, o relacionamento, porque estamos olhando para nós o tempo todo. E não é fácil aceitar isso como sendo uma verdade ou uma possibilidade de ser verdade, de que nós espelhamos uns aos outros. E que não é assim da forma como pensamos, que é o outro que é responsável pelo que nos acontece. O convite é diário, nessa autoobservação, não com a intenção de julgar, de punir-se, mas com a intenção mesmo de observar que os erros fazem parte dos experimentos. Erros e acertos são conceitos diante das nossas escolhas que nós fazemos. Mas saber que, para cada escolha que fazemos, existe uma consequência. E esse é o aprendizado. Se nós aprendermos com as nossas escolhas e com as consequências que elas geram para cada um de nós iremos avançando no processo. Não importa se a consequência vai ser agradável ou não, harmoniosa ou não, se vai ser boa ou não, como já falamos antes, bom ou não ou ruim, isso são só conceitos. Mas o importante de tudo é o aprendizado. O que é que eu aprendi com essa experiência? O que é que eu aprendi com a escolha que eu fiz? A partir daí, nós podemos fazer novas escolhas. E assim, nós vamos caminhando, porque existe um lugar de aceitação, de acolhimento. Mas quando nós paramos diante do chicote, do julgamento, nós ficamos presos. Nós imobilizamos, paralisamos, congestionamos, bloqueamos o nosso processo de transformação. Porque nós ficamos numa roda de culpa, de punição, de lamentação, de sofrimento. Ficamos apegados ao sofrimento e não caminhamos, porque nós não vislumbramos uma saída. Nós não vislumbramos a solução.
o novo, porque nós estamos presos ao velho. Aquilo que nós ficamos nas situações do passado, revivendo, realimentando, numa repetição diária. E hoje nós podemos, sim, de um lugar de mais consciência, observar os nossos passos, observar a nossa criação e, a partir disso, fazer novas escolhas. Mas não importa qual que seja a escolha, mas que você possa escolher. Escolha se você quer alimentar o campo do medo no seu dia a dia, se você quer alimentar o campo do amor, quem que você quer para o seu mestre, o campo do medo, o campo do amor, não importa. Mas desde que você faça uma escolha e você siga com ela, porque tudo muda. Na natureza, tudo se transforma. Já dizia Lavoisier, tudo muda. Na ciência, a cada dia descobre novos elementos. Tudo muda. Nada é estático. E o nosso processo também não é estático. A cada dia é uma oportunidade de dar um passo, de fazer um novo caminho ou de ficar no velho caminho, mas desde que se faça uma escolha, desde que se coloque nesse movimento, nesse caminho que nós escolhemos para nós, seja qual for. Faça a escolha e acolha a escolha que você fez. Existem muitos caminhos, muitas portas que você pode abrir. Todas elas te levarão para um lugar. Mas experimente abrir as portas, uma de cada vez. Uma de cada vez. E ao abrir as portas, traga a experiência para você. É apenas um campo de possibilidades, um campo de realização, mas que tudo pode mudar, tudo pode transformar. Então, desse lugar, nós estamos fechando o nosso círculo hoje de um lugar de muita gratidão por toda a egrégora, por toda a vivência de hoje, por esse campo, Cristo que sustenta esse campo da reconexão do ser, esse círculo sagrado. Então, nós honramos e agradecemos a cada um de vocês que fazem parte desse círculo e que se colocam como sustentadores. E que cada um de nós possamos seguir com o chamado do nosso coração sagrado, seja ele qual for, mas que você possa se permitir ser guiado pelo seu coração. Que as bênçãos de Deus estejam conosco,
que o amor do Cristo se faça presente no nosso dia a dia e que a sabedoria nos acompanhe nas nossas escolhas.